Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, visitas que se encontram no nosso meio, às outras igrejas que pertencem à região da RAM, que se encontram aqui no nosso meio, que se possam sentir bem. E para dar seguimento, louvando a Deus, vamos cantar o hino Minha Esperança, 253. Aqueles que o puderem fazer, gostaríamos de convidar a que nos ajoelhássemos para orarmos ao Senhor. Querido Senhor, bondoso Pai, onipotente Deus que nos altos céus habitas, mas que de forma incompreensível para nós te fazes presente também através da companhia do Teu Santo Espírito. Senhor, a Ti nós queremos louvar nesta manhã, mas mais do que isso, bom Pai, nós queremos receber também de Ti as bênçãos espirituais que Tens preparadas para nós. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que Tens realizado em nosso favor, pelas bênçãos, mesmo pelas próprias dificuldades que sabemos por vezes serem instrumentos que usas para nos ajudares a crescer espiritualmente. Por isso, bom Pai, nós te louvamos também. E agora, Senhor, na continuação da adoração desta manhã, nós queremos receber tudo aquilo que Tu tens para nós. Venha abrir o nosso coração e venha falar-nos com doçura aos nossos sentimentos e à nossa mente. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para dar continuidade ao culto em honra do Senhor esta manhã, chegou o momento em que o Senhor também pede que tomemos parte ativa neste culto, dando as nossas ofertas e os nossos dízimos que trouxemos para a casa do Senhor. Deus ama aquele que dá com alegria e é com alegria que nós também contribuímos para a casa do Senhor, na gratidão que tudo é de Deus e nada é nosso, e Ele nos dá todas as coisas num grande amor e tantas bênçãos que nós recebemos imerecidamente. Por essa razão, vamos fazer o levantamento dos dízimos e das ofertas, mas primeiramente vamos dar oportunidade às nossas criancinhas, aos nossos meninos, também querem ser gratos ao Senhor pelo seu amor e pelas suas dádivas.
Vamos orar ao Senhor, vamos baixar as nossas cabeças. Bom e amantíssimo Pai, nós estamos gratos por vermos todos os teus filhos aqui. E também, Senhor, queremos perguntar que oferta, Senhor, é que nós podemos te dar? O que é que nós temos para te dar, Senhor? Talvez um coração impuro? Ó bom Pai, mas tu deste todas as coisas, Senhor. E deste uma grande oferta, que foi verdadeiramente o teu amado Filho vir a este mundo para nos resgatar. Pai Santo, ajuda-nos também a sermos compreensivos, ilumina-nos em toda a sabedoria do alto, para refletirmos no grande amor que tiveste para com cada um de nós. E assim, Senhor, nos despojarmos de todas as coisas e considerarmos que nada somos e nada temos, mas tudo o que temos vem de Ti, pelas imensas bênçãos que abres as janelas dos céus e derramas sobre cada um de nós. Também pedimos uma bênção, Senhor, para aqueles que estão passando dificuldades, que estão passando tribulações, que não têm o suficiente, Senhor. Que eles possam saber que Tu não és o culpado, mas que possam confiar em Ti, nas Tuas promessas. Que breve haverá o dia em que haverá abundância de pão dentro da Tua casa e nos Teus muros. Vem abençoar o Teu povo, Senhor, mais uma vez vos peço. Vem, Senhor, abençoar este culto em Tua honra. E ao que humildemente pedimos, no grande amor e nos méritos do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E amém. Vocês estão bons? Sim? Muito bem. Então, eu vou-vos contar uma pequenina história sobre uma menina que se chamava Rita. Está bem? É a professora da pré. Muito bem. E então, a Rita, todos os dias, quando saía da escola, voltava para casa, não ficava muito longe, e ela ia a pé e passava por várias casas. Queres vir aqui? E uma das casas era uma casa um bocadinho feia e mal cuidada, que tinha um jardim que também não estava bem cuidado, estava tudo estragado, tudo muito antigo, tudo muito velhinho, e nessa casa vivia uma senhora que era velhinha e também muito triste, muito triste. Tinha muita dor no seu coração, talvez os filhos não tinham contacto com ela, ela era viúva, vivia muito sozinha, muito triste. Bem, um dia, quando a Ritinha estava a voltar da escola, começou a chover e ela precisava de um guarda-chuva e não tinha um guarda-chuva e ela precisava de um refúgio e ela estava a passar exatamente em frente à casa daquela senhora. Então sabem o que é que ela fez? Ela abre a porta, o portãozinho, e entra por ali dentro e depois vai se refugiar debaixo de um pequenino alpendre que ficava junto da porta. E quando ela estava ali a proteger-se da chuva, eu não vos disse, mas a Rita era uma menina muito alegre, muito bonita, muito sorridente, como vocês. Como vocês. E de repente saiu a senhora, porque viu que alguém entrou pela casa dela, e a senhora disse: o que é que a menina está a fazer aqui? Quem é que mandou entrar? Mas a Rita, muito sorridente, disse: eu só estou aqui
a abrigar-me da chuva. E depois, de uma maneira muito amiga, ela perguntou: como é que tu te chamas? E a senhora ficou surpresa de ser tratada daquela maneira, porque ela não estava acostumada, mas sobretudo sentiu um grande carinho e doçura nas palavras da Rita. E as duas começaram a conversar. E sabem, depois de falarem um bocadinho, aquela senhora encheu-se de carinho pela Rita, porque sentiu que ela era uma menina muito alegre, muito querida, muito boazinha. E então, quando terminou de chover, a Rita disse: bem, eu agora tenho que me ir embora, mas olha, amanhã eu passo cá para te dar um beijinho. E a senhora ficou: mesmo a sério? Sim, eu passo cá para te dar um beijinho. E a senhora ficou contente. Sabem, ela praticamente não falava com ninguém. Ela ia fazer as comprinhas à mercearia e mais nada, e mesmo assim ela procurava ir numa altura que não encontrasse ninguém, porque ela tinha muita dor, muito sofrimento no seu coração e não gostava de estar com ninguém, ficava sozinha na sua casa e ponto. Bem, no outro dia a Rita voltou para dar um beijinho à senhora e a senhora ficou tão contente e a Ritinha disse: amanhã eu volto cá para dar um beijinho. E assim foi. Todos os dias, quando ela voltava da escola, ela batia à porta para dar um beijinho e a senhora, ela ficava até a olhar para o relógio, a contar quanto tempo faltava para a Ritinha chegar. Está quase, está quase. Bem, as duas ficaram amigas, mas um dia a Ritinha veio ter com a senhora e lhe disse: olha, os meus papás vão para outra cidade, eu vou-me embora, mas queria-lhe oferecer este vaso com esta flor. E a senhora aceitou. Ficou triste, mas ficou comovida com aquele presente. Quando a Ritinha foi embora, a senhora pensou: e agora onde é que eu vou pôr o vaso? Já sei, vou pôr aqui no parapeito da janela. Mas quando viu, o vaso era tão bonito, a flor tão bonita, e havia um problema. É que o parapeito estava todo maltratado, a janela estava por lavar, a cortina era velha, e a senhora pensou: bem, eu acho que tenho que arranjar uma cortina melhor para aqui. Porque a flor é tão bonita, não vou pôr uma cortina assim tão estragadinha. E ela mudou a cortina. Mas depois pensou: mas eu mudo esta cortina e as outras estão diferentes. Então mudou todas as cortinas. Depois pensou assim: mas agora as cortinas novas e as paredes todas por pintar, já sei, vou mandar pintar as paredes dos quartos e da sala e a parte interior. Mas depois pensou: mas pintar por dentro, não pintar por fora, também não está bem. E ela começou, pouco a pouco, limpou por dentro, por fora, e depois pensou: a casa está toda arrumadinha, mas o jardim não está cuidado. Acho que eu devia cuidar do jardim. E então ela começou a cuidar do jardim, as flores, a relva, tudo bonitinho. E depois ela olhou para ela própria, ela estava tão mal vestida e tão triste, e ela pensou: vou comprar umas roupas mais bonitinhas. E ela começou a arranjar o cabelo, e de repente houve ali uma grande mudança, não houve? Não é? Passaram-se alguns anos e a Ritinha veio outra vez àquela cidade, e então quem é que ela queria visitar? A senhora, a amiga dela, não é? E ela chegou à rua e disse: deixa-me cá ver, já foi uns anos, onde é que é a casa? Ela olhou para a direita, para a esquerda e disse: eu não estou a ver a casa. Será que já não existe esta casa? E ela viu uma senhora muito bem arranjada e chegou e perguntou-lhe: olha, diga-me lá, havia aqui uma casa muito antiga, uma casa velha, quando eu era pequenina, onde é que está essa casa que eu não a vejo? E a senhora perguntou: como é que tu te chamas? E ela disse: eu chamo-me Rita. E eu queria reencontrar esta amiga que eu tinha, que era uma senhora. E ela disse: essa senhora sou eu. E a Rita nem conseguia acreditar. Então elas deram um grande beijinho, abraçaram-se, ficaram tão felizes. Mas a Ritinha, naquele dia, deu um beijinho, deu um abraço a uma senhora muito diferente, não foi? E a senhora vivia numa casa muito diferente. E o que é que fez a diferença?
Tudo parecia mais bonito. O que? Hã? O amor da Rita. O amor da Rita transformou a vida daquela senhora e daquela casa. Vocês sabiam que vocês também podem ser missionários e podem mudar a vida de pessoas? Vocês sabiam disso? Apesar de serem pequeninos? Sabiam disso? Então não se esqueçam. Deem um sorriso, beijinhos, sejam sempre puros e bonzinhos no vosso coração e amem as pessoas que estão à vossa volta, porque vocês podem mudar a vida das pessoas. Está bem? Que Deus vos abençoe. E agora, no culto, eu vou contar a história de outra menina, portanto, estejam muito atentos. Está bem? Um bom sábado para vocês. Chama por ti e por mim. Eis que ele à porta espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Vem já, manso e suave, Jesus está chamando. Chama, ó, vai, pecador, pois que esperamos Jesus convidando. Convida a ti, sim, e a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já. Vem já, manso e suave, Jesus está chamando. Chama,
esperam por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó Pai, pecador. Ó grande amor que Jesus nos tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tão vil pecado, veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Amém. Muito obrigado pela mensagem bonita, mensagem musical que nos foi apresentada. Jesus efetivamente chama por cada um de nós. Nesta manhã nós temos o prazer, talvez o prazer maior seja da nossa família, mas a igreja também é grandemente abençoada com a presença do pastor Daniel. O pastor Daniel Bastos, como sabem, é atualmente o responsável na União Portuguesa pelo Departamento de Saúde e Temperança. Há mais tempo do que isso, nós somos irmãos e por isso temos a oportunidade de trabalhar no mesmo ministério, na obra do Senhor. Também há um outro motivo que nos traz grande alegria, é que hoje o pastor Daniel completa mais um ano de vida e nós já tivemos em casa a oportunidade de comemorar com ele, de forma muito breve, esta bênção que Deus lhe deu, e acredito que os irmãos também vão querer saudá-lo pelo privilégio que o Senhor lhe dá de completar mais um ano de vida. Pastor Daniel, aqueles que estiveram ontem já tiveram a oportunidade de o ouvir apresentar uma interessante mensagem da parte de Deus sobre como nós podemos partilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas por meio da saúde. E o pastor Daniel naturalmente irá continuar esta abordagem nesta manhã, de maneira que Deus o abençoe, que Deus te abençoe, Daniel, e que todos nós possamos ter o nosso coração aberto para este importante tema. Muito obrigado. Queria cumprimentar e saudar a todos os nossos queridos irmãos. Não me sinto, de facto, um estranho no vosso meio, não só porque o vosso pastor é o meu irmão, a quem agradeço as palavras, porque também a minha irmã esteve entre vós e o seu marido, porque os meus pais também foram aqui obreiros, ele colportor há muitos anos, antes de eu nascer, por ter sido feito aqui na Madeira. Costumo dizer que eu só nasci no continente, mas fui feito na Madeira. Mas, acima de tudo, não me sinto um estranho entre vós, porque somos irmãos e irmãs em Cristo. E louvo a Deus por poder estar convosco neste dia de sábado, adorando ao nosso Salvador. Agradeço muito a mensagem que foi cantada. O sermão já está feito, o apelo também. Mateus 11, 28 a 30, que mensagem poderosa. Se formos meditar nestes 3 versículos, não precisamos de muito mais. Louvado seja Deus, obrigado irmã Helena, obrigado Filipa. Trago saudações para vós do pastor António Rodrigues, trago saudações do doutor
Dan, da doutora Cristina, que são nossos cobreiros em Penela. Peço desculpa por os ter raptado aqui do vosso meio, mas todo Portugal precisa deles. A obra é uma obra muito importante e estamos a desenvolver muitos esforços para ter uma clínica adventista finalmente a funcionar no nosso país. Ontem foi um prazer muito grande, acreditem, fazer uma caminhada entre o Pico do Arieiro e o Pico Ruivo. Estava mesmo a precisar, há muito tempo que andava num stress tremendo e depois de fazer aquela caminhada eu senti-me verdadeiramente descansado. Foi um prazer tão grande estar na natureza, na Ilha Amada, como a Cristina costuma dizer, na Ilha Amada. Este dia, os irmãos sabem que é o dia 31 de maio, muito mais importante por ser o meu aniversário, é também um dia comemorado anualmente. Sabem que dia é este? Dia Mundial sem tabaco. Sem tabaco. Sabiam? Hoje é o Dia Mundial sem tabaco. É interessante que foi em 1950 que as autoridades de saúde a nível mundial, na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, chegaram à conclusão que o tabaco, de facto, era um problema. Era a origem e a causa de graves problemas, nomeadamente cancro do pulmão. 102 anos antes, Ellen White tinha tido uma visão em que lhe foi mostrado que o tabaco era um grave problema. Mas 102 anos depois, antes dos estudos que demonstraram o contrário, a Sociedade Médica Americana ainda dizia que o tabaco tinha mais benefícios do que malefícios. Louvado seja Deus pela luz que deu à sua igreja na área da saúde. Porque Deus deseja que cada um de nós tenha vida e vida em abundância. Esta manhã gostava de abrir a palavra de Deus convosco para meditar, e o livro a parte bíblica que escolhi como alimento para esta manhã encontra-se em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Na história das crianças falamos de uma menina e aqui queremos falar de outra menina. Uma menina que eu irei chamar de uma verdadeira médico-missionária. Não tenho um nome para lhe dar porque a Bíblia não lhe dá um nome. Na realidade, só fala em 3 versículos acerca desta menina. Entretanto, acredito que podemos encontrar neste capítulo um chamado pessoal, individual, para a grande obra médico-missionária para cada um de vós. Começando pelo versículo 1, nós lemos: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este um homem valente, porém leproso. Homem valente, homem importante, um homem de muito respeito, mas leproso. Ainda anteontem, quando viajava, estava no aeroporto, estava por alguns instantes a observar as pessoas que estavam à minha volta. No mesmo avião em que eu viajei até aqui, estavam algumas pessoas que tinham aparência de pessoas importantes, de VIPs. Naamã era um VIP. Depois alguém me disse que eram executivos do Banif, do banco bem conhecido aqui e em todo o país, do Banif. Algumas outras pessoas ali estavam, alguns eram estrangeiros, outros nacionais, mas na minha mente ia esta pergunta: como alcançar estas pessoas para Cristo? O que é que elas precisam? Parece que elas têm tudo. Parece que elas têm tudo. Eles estavam bem vestidos, cumprimentavam-se, tinham um ar confiante, seguro. O que é que precisam? Como é que se alcança estas pessoas? Há uns anos atrás, fui pastor em São Miguel, nos Açores.
5 anos que eu guardo com muito carinho no meu coração. Um dia precisava de um espaço para levar os nossos desbravadores. Era um jardim botânico privado. Descobri quem era o dono daquele espaço e disseram-me, é o engenheiro fulano tal. Uma pessoa importante. E eu me perguntei, como é que eu posso pedir autorização a este homem? Um amigo pessoal do então Presidente da República, Jorge Sampaio. Alguém que era o presidente, tinha sido o presidente do Banco Internacional de Macau. Como é que se fala com uma pessoa destas? Eu consegui o número de telefone dele. Telefonei-lhe. E com muita timidez, com algum receio, eu disse-lhe, senhor engenheiro, desculpe por estar a incomodá-lo. Eu sou o pastor da Igreja Adventista. E quando eu disse Adventista, fui interrompido. Adventista? São as pessoas mais simpáticas que eu conheço. E então eu descomprimi. Eu disse, senhor engenheiro, desculpa a minha curiosidade. O que o faz pensar que essas pessoas são tão simpáticas? E ele disse, há uns anos, quando eu era jovem, o meu pai tinha umas massas. Pois perdeu tudo, claro. Tinha umas massas. E eu tinha peso a mais. E fui enviado para uma clínica adventista na Suíça, em Gland. E posso lhe dizer que foram das pessoas mais simpáticas que eu conheci na minha vida. E eu lhe perguntei, senhor engenheiro, aliás, disse, muito obrigado, agradeço o seu comentário tão favorável. E depois ele perguntou, mas o que é que quer? E eu disse, olha, senhor engenheiro, queria apenas pedir autorização para... E expliquei, ele disse, senhor pastor, quantas vezes quiser, vá à vontade, a porta está aberta para si. Naamã era um homem importante, de muito respeito, mas era um homem leproso. Todas as pessoas, por mais importantes que possam parecer, estão a lutar com um problema. Todas elas têm um calcanhar de Aquiles. E Deus nos chama para um ministério muito importante, em favor não apenas dos pobres, não apenas daqueles que precisam e têm necessidade, mas de todos aqueles que têm necessidade, e isto inclui toda a humanidade. No versículo 2, é-nos dito que as tropas da Síria saíram, e da terra de Israel também, e levaram presa uma menina. Aqui encontramos a menina cativa, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um tempo de crise, um tempo de instabilidade, um tempo de guerra, de conflito, possivelmente de dificuldades económicas, como o tempo em que estamos a viver hoje. Como é que se sobrevive num tempo de crise? Como é que uma menina cativa, estrangeira, ainda por cima do país inimigo, é colocada como empregada do segundo na hierarquia do poder na Síria? Aquela menina deu provas de fidelidade. E se alguma coisa há de correr bem no tempo de crise, é preciso redobrado esforço e muita fidelidade. Como é que se sobrevive na crise? Com fidelidade. A crise é um tempo de oportunidade. O programa Voz da Profecia nos Estados Unidos foi iniciado em 1930, um ano depois da Grande Depressão económica que se abateu sobre a América e outros países. A obra médico-missionária, a oportunidade para a pregação do Evangelho por meio da saúde, por vezes, ocorre exatamente neste contexto. Mas quando os protagonistas são fiéis missionários. Henry Porter era um banqueiro renomado que estava numa outra região, longe do seu lar, e estava exatamente na terra, em Glendale, onde existia um sanatório adventista,
quando sentiu-se mal e foi atendido nesse lugar. Depois de ser muito bem tratado com tratamentos de hidroterapia, tirou $1 do bolso, isto foi também por volta de 1930, tirou $1 do bolso e deu como gorjeta ao rapaz que fez os tratamentos. Este rapaz lhe disse: Sr. Henry, eu recebo o meu salário, não se sinta ofendido, não leva a mal, mas o meu salário é suficiente, eu agradeço. Eu não aceito gorjetas. Aquele homem ficou tão espantado, porque era a primeira vez que ele via alguém recusar dinheiro. Mais tarde, estava também na Califórnia e sentiu-se mal. Lembrou-se daquele sanatório e foi à procura de outro. Neste caso, foi atendido pelo sanatório Paradise Valley. Enquanto ele estava a ser atendido, o que o atendia saiu e pela frincha da porta ele viu na sala seguinte uma estudante de enfermagem a tentar alimentar um idoso que tinha Parkinson. A paciência, a bondade daquela jovem o impressionou de tal maneira que este homem começou a refletir muito profundamente sobre aquele tipo de instituição. Quando voltou para casa, recebeu uma carta do contabilista da instituição. Tinha um cheque de 45 cêntimos e uma carta de um pedido de desculpas. Dizia: Sr. Porter, nós pedimos imensa desculpa, mas quando o senhor pagou a sua conta, cometemos um engano e cobramos-lhe 45 cêntimos a mais. Podem imaginar que mesmo naquela altura não era uma grande quantia. E, portanto, aqui está, queremos devolver-lhe fielmente aquilo que lhe pertence. O senhor pagou no cheque, voltou a escrever uma carta e disse: vocês devem-me muito mais do que eu devo. Eu devo-vos muito mais a vós do que vós a mim. Aceitem e fiquem com este cheque e digam, por favor, quem é o responsável por estas clínicas, por estes hospitais, porque eu preciso de ter uma conversa muito a sério com ele. E a conversa que ele teve resultou numa contribuição de $330 mil para que na cidade dele, em Denver, se estabelecesse uma clínica adventista que existe até hoje. E numa das paredes está um quadro e nesse quadro está lá o cheque dos 45 cêntimos. Símbolo da fidelidade de pessoas anónimas, como aquela menina que dedicadamente fazia o seu trabalho. Mas, queridos irmãos, vamos para o versículo 3. E disse ela à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. O versículo 3 revela 3 coisas que esta menina tinha, descritas em 1 Coríntios 13:13. Um grande amor, uma grande compaixão. Aquele era o inimigo, mas ela tinha compaixão dele. O grande amor. Deus faz chover sobre bons e maus. Que compaixão! Aquela menina tinha fé, ela confiava. A Bíblia fala de leprosos, inclusivamente uns capítulos atrás. Jesus mesmo fez menção desta menina. Houve muitos leprosos, mas nenhum outro que fosse curado a não ser o gentio Naamã. Como podia ela saber que Naamã seria curado? Com certeza que ela tinha orado muito por este homem antes de pronunciar estas palavras. E ela tinha uma forte esperança. Aquela menina deu um testemunho pela sua fidelidade nas pequeninas coisas. E ela foi levada a sério. Porque era uma menina cheia de compaixão, cheia de amor, cheia de fé, cheia de esperança. Mas, queridos irmãos, eu tenho que encurtar, porque não vos quero amassar esta manhã. Esta menina tinha uma profunda fé em Deus. E a sua fé não esmoreceu, mesmo estando ela na situação que estava. Ela poderia perguntar: se Deus é Deus, se Deus é tão forte e tão poderoso, por que é que eu estou aqui? Por que é que eu fui arrancada da minha família? 1 milhão de crianças desaparecem todos os anos na Europa.
Algumas porque fogem, outras porque são raptadas. Isto é um drama. Um drama. A situação daquela menina era um drama. Para ela, para os seus pais. Mas ela não estava centrada em si própria. Ela tinha aprendido a amar a Deus, a confiar em Deus. Ela tinha aprendido a ter fé também nos profetas de Deus. Há um profeta em Israel que certamente te pode curar, ó Naamã, ou o teu esposo, minha querida senhora. É interessante que esta menina sabia que havia um profeta em Israel, mas o próprio rei não sabia que havia um profeta em Israel, porque quando Naamã é enviado pelo rei da Síria para ir ao encontro do rei de Israel, os irmãos podem ler mais à frente que o rei rasga as suas vestes e Naamã diz ao rei: manda Naamã vir ter comigo e ficará conhecido que há um profeta em Israel. Os irmãos têm a noção de profeta em Israel hoje também? Creem os irmãos no espírito de profecia? Sabem os irmãos que este é uma das características identificativas do povo remanescente? Sabem os irmãos que este é um grande benefício e privilégio que nós temos? O espírito de profecia. E como havia Naamã de ser tratado? Naamã é enviado pelo profeta, ele vai então na direção do profeta, e o profeta sai com toda a deferência para receber Naamã. Foi assim? Vai ao rio e mergulha 7 vezes. O meu sogro viveu em Angola. Eu também estive em Angola, foi lá que a minha esposa nasceu. E o pai dele, um dia, estava muito doente, e então foi ao Bongo. Fizeram uma viagem de 600 quilómetros e tiveram uma consulta com o Dr. Parsons. Quem já ouviu falar do Dr. Parsons? Alguns irmãos. Um médico americano que durante 40 anos foi missionário em Angola e ficou muito conhecido por muitos milagres que ali Deus operou por intermédio dele. Quando foi atendido pelo Dr. Parsons, o avô da minha esposa, o falecido avô, o Dr. Parsons disse: querido irmão, o irmão precisa beber mais água. Quando ele saiu da consulta, ele estava pior que furioso. Ele disse ao filho: então tu me fazes andar 600 quilómetros para eu ouvir alguém me dizer que eu tenho que beber água? Beber água é importante, irmãos? É muito importante. Eu não vou ter o tempo agora para descrever porque é importante, mas os irmãos sabem que é importante. Bebam água. Naamã ficou ofendido. Ele disse: eu vou embora para a Síria. Não quero saber mais desta gente. Estou ofendido. Mas um empregado de bom senso lhe disse: olha, se te pedisse uma coisa difícil, tu não o farias? O que é que tens a perder? E Naamã mergulhou e à 7ª vez ele ficou curado. Queridos irmãos, há muitos meios de praticar a arte da cura, mas há só uma que o céu aprova. Os remédios da natureza, os remédios, as leis da fisiologia têm que ser compreendidas e respeitadas. Os remédios naturais, usados sob orientação divina, produzem resultados sobrenaturais. E, queridos amigos e irmãos, é por isso que nós não podemos deixar de ter uma instituição de saúde no nosso país. Estamos 100 anos atrasados. Nós precisamos. É preciso muito sacrifício, é preciso muitos esforços. Mas mesmo ainda não tendo uma clínica aqui na Madeira, cada um de nós pode ser um médico missionário, como aquela menina foi. Aquela menina não era uma profissional de saúde, mas ela tinha amor, tinha fé, tinha esperança e sabia onde estava a cura. Por isso ela encaminhou Naamã para a fonte da cura. E eu pergunto, quem é a fonte da cura? Salmos 103:3 diz: porque é Ele
que perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades. Acreditamos nós nisto. Acreditamos de todo o coração que a cura vem de Deus. Não vem de médicos. Não vem de remédios. Naturais ou não naturais. A cura vem de Deus. Todos os demais são agentes que cooperam ou não para a cura. Queridos irmãos, no plano de Deus, cada cura tem um propósito: levar a alma a Cristo. E quando Naamã é curado, os irmãos podem ver no versículo 26, no versículo 15, que ele vai e ele diz: não há Deus como o Deus de Israel. Mas Naamã ainda não estava curado da sua lepra interior. Naamã já estava curado da sua lepra, mas ele ainda não se tinha rendido ao Deus do universo. E então, ele que já reconhecia que Deus é um Deus poderoso, pega numa oferta para dar ao rei. E que oferta pensam os irmãos, ao profeta, peço desculpa, e que oferta pensam os irmãos que ele tinha para oferecer? No continente e nos lugares por onde tenho andado, a minha esposa é enfermeira, de vez em quando as pessoas levam umas couves, às vezes levam uma galinha, às vezes levam qualquer coisa para dar ao seu doutor, não é? O que é que acham que Naamã tinha para oferecer àquele que tinha operado a cura? Se os irmãos repararem, o presente que ele levou foi aquilo que o rei lhe deu para entregar. E isto está descrito no versículo 5. Era nada mais, nada menos do que 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. Eu não consigo quantificar o valor dos vestidos. Não sei se eram de marca, se não eram. Mas eu posso vos dizer que o ouro e a prata, ao preço de hoje, representam mais de 3.300.000 euros. 3.300.000 euros. Dá jeito? Dava jeito? 3 milhões de euros? Hã? Dava para resolver algum problema? Se me dessem a mim, irmãos, ainda que fosse para a clínica de Penela, eu dava 3 pulos de alegria, ou talvez mais, porque vinha mesmo a calhar. Mas Eliseu não pensou dessa maneira. Se os irmãos forem ao texto, vão ver que Eliseu recusou-se a receber o dízimo de Naamã. E o resultado qual foi? Os irmãos vejam o versículo 17, última parte. Nunca mais este teu servo oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Qual foi o resultado? Aqui temos um homem convertido. A demonstração do verdadeiro amor, do Deus de amor, de um caráter desinteressado, altruísta, bondoso, é o que o mundo hoje precisa. Por isso, cada um de nós, irmãos, é chamado a ser um obreiro médico missionário. Chegamos ao tempo em que cada obreiro cada membro precisa de ser alguém por intermédio de quem Deus se revela em atos de bondade e de cura. Esta é a história que, segundo Reis, nos apresenta. Este é o grande argumento em favor da pregação do Evangelho. Com o amor eterno que atraí, o mundo precisa de mais do que palavras, mais do que uma mensagem. Precisa de atos de amor, atos de bondade. Ainda que eu fizesse tanta coisa, diz 1 Coríntios 13. Mas 1 Coríntios 13, 8 diz: o amor nunca falha. E quando o caráter de Deus, o amor de Deus puder ser visto em cada um de nós, então Jesus vai voltar para nos reclamar como seus. Queridos irmãos, precisamos de compreender o Evangelho pela saúde ou a obra médico-missionária. É isto, irmãos. É fazer o bem, sem olhar a quem. É participar na cura física, mental, espiritual de cada pessoa.
é a libertação do sofrimento, é o Evangelho na prática. Deus nos chama para esta obra. Mas, queridos irmãos, a doença da qual todos participamos é a lepra espiritual. A lepra espiritual chama-se egoísmo. É a antítese do remédio chamado amor. E esta doença tinha Gease no seu coração. E esta história termina de uma forma trágica, porque se há 3 versículos apenas sobre a menina cativa, a menina que não pensava em si, a menina que pensava em quem estava a sofrer, a menina que faria qualquer coisa para ser uma bênção. A Bíblia tem 8 versículos a contar a história trágica de Gease, um homem que tinha nascido a ouvir o Espírito de profecia, porque ele era um servo do profeta, um homem que sabia de cor tudo. Mas o seu coração estava cheio de ganância e ele foi atrás, inventou uma e ficou com o prémio que não lhe pertencia, colocando em risco a influência e as impressões que estavam a atuar sobre o coração de Naamã recém-convertido. A doença cruel, irmãos, do pecado é aquela que Deus quer curar do nosso ser. Uma vez ouvi esta história. Nos primórdios da igreja cristã, um cristão estava a fugir de um perseguidor. Ele era magrinho como eu, talvez fosse vegetariano, não sei. Estava a fugir e o perseguidor era um homem forte, um matulão. E o magrinho cristão corria mais depressa, por isso não havia hipótese de ser apanhado. Só que eles passaram um lago gelado. E nesse lago gelado, algumas partes não estavam bem congeladas. O magrinho, o cristão, passou à vontade. Mas quando veio o perseguidor, o gelo abriu e ele caiu. Era noite, não havia outra pessoa. E ele E o perseguido voltou atrás, estendeu a mão e tirou o homem do gelo. Nós que estamos acostumados a ver filmes de Hollywood, gostávamos de pensar que então eles deram um abraço, choraram intensamente e foram amigos para sempre. Mas não foi isso que se passou, irmãos. O perseguidor pegou no homem e disse: agora que te apanhei, tu vais preso. E quando ele foi levado diante das autoridades, foi condenado à morte. E quando ele estava a caminho, a deixar que o Senhor o faça? Estamos nós dispostos a permitir que o Senhor dê sentido à nossa vida, libertando-nos da lepra terrível do pecado? Estamos nós dispostos a que o Senhor nos use como usou aquela menina humilde, sem perceber os porquês da sua própria experiência, mas ainda assim, uma missionária para Deus? Quantos gostavam de dizer: Senhor, lava-me, dá-me um novo coração, purifica-me, dá-me um novo ser e usa-me no serviço para com o meu semelhante. Usa-me e torna-me um médico missionário, uma médica missionária. Quantos gostariam de pedir isso ao Senhor? Posso ver as vossas mãos? Que o Senhor abençoe e vos ajude e me ajude
nesta nossa corrida espiritual. É a minha oração. Amém. Após sermos alimentados com a palavra do Senhor, que o Senhor seja louvado. E para terminarmos o culto desta manhã, vamos entoar as estrofes do hino 317, 317, sobre o altar. Sou levado a pensar que talvez entre nós, os que aqui estamos, possa haver alguém que tenha lutas com a depressão. Mas tenho também a absoluta certeza que lá fora há centenas, há milhares de pessoas que têm dificuldades nesta área. Por isso, eu queria vos convidar para esta tarde, às 4 da tarde, para estarem presentes, porque este será o tema da nossa reunião esta tarde. Se não for para uso próprio, irmãos, será para ajudar alguém. É um flagelo do século XXI. E talvez desta maneira poderemos ser uma bênção para alguém que precisa da nossa ajuda.
queria vos dizer que ultimamente temos tido experiências extraordinárias neste campo e por isso queremos partilhá-las convosco, porque o Evangelho são boas novas. Vamos orar. Querido e amoroso Pai, nesta manhã queremos te pedir que nos salves de nós próprios. Sabemos que o teu reino está próximo. Em breve Jesus voltará. Mais do que nunca, o mundo carcomido pelo egoísmo, pelo sofrimento, vive momentos difíceis. E no momento da escuridão espiritual, social, a luz precisa de brilhar. E, ó Pai, nós queremos ser estas luzes a brilhar, com uma ordem de pensamentos completamente diferentes, com um coração diferente, um coração piedoso, um coração pronto a ajudar e a servir de uma forma verdadeiramente desinteressada. Ó Pai, abençoa esta querida igreja do Funchal. Abençoa cada um dos teus filhos aqui esta manhã. Opera o milagre da transformação. Prepara o teu povo para se encontrar contigo, ó Deus. Que este possa ser um sábado de bênçãos. Que este possa ser um sábado de um novo começo para alguns dos que estamos aqui. E possa ser um sábado de reconciliação e de comunhão plena contigo para todos nós. Quero te pedir que a tua presença e o teu Espírito se faça sentir em todos os que aqui estamos. E que se alguém neste momento precisa de conforto e de esperança da tua parte, que o possa receber conforme a sua necessidade. Te pedimos e oramos por estas bênçãos, no nome querido, no nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém.